Meus irmãos, eu trouxe um tema para compartilhar com todos, que se chama movimentos certos. A nossa jornada, o nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de todos os dias tomarmos decisões. Todos os dias nós temos a opção e a possibilidade de fazermos escolhas, todos os dias. E dependendo do movimento que você fizer na sua vida, você vai ter uma colheita desse movimento. Vocês concordam? Dependendo da escolha que você fizer no seu dia a dia, essa escolha vai ter uma consequência. Vai ter um resultado. Obrigado. Então, eu analisando e estudando esses dias, o Senhor falou muito comigo. E está bem dentro daquilo que o pastor pediu para eu trazer nessa noite para os irmãos. E eu acredito que pulsa no coração de Deus, o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Se a gente pegar a vida de Davi e fazer um paralelo das decisões que ele foi tomando e o destino que ele tinha, nós vamos ver em alguns momentos que Davi, ele teve discernimento para tomar as melhores escolhas. Ou seja, Deus tinha um destino para Davi. Pode ser que na trajetória de Davi, Davi não soubesse qual era o destino final. Mas só que ele sabia que Deus tinha um plano para ele, tinha um propósito. E Davi, no final dos seus dias, ele coloca lá em Salmos 37, que vai aparecer no telão para os irmãos, o seguinte verso, olha aí. Os passos de um homem bom são firmados pelo Senhor, e ele deleita-se em seu caminho. Davi, ele está declarando aqui que os passos de um homem bom, eles são firmados pelo Senhor. Davi, em nenhum momento, que é Deus que vai caminhar por nós, que vai caminhar por você. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: o Senhor, nosso Deus, Ele vai direcionar a nossa vida. Ele vai direcionar a cada um de nós a termos passos no nosso dia a dia. E quando eu falo de passos, eu consigo chegar ao entendimento que esses passos, eles são um processo na nossa caminhada. Todos os dias nós vamos caminhando, nós vamos avançando. E se é o Senhor que está te direcionando, melhor ainda, porque tua vida vai de vento e polpa. Melhor ainda porque você vai alcançar a vida abundante de Deus, porque os seus passos estão sendo direcionados por quem? Pelo Senhor. Quando eu falo de passos, irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre alguns princípios da palavra de Deus, que nos ensina sobre processos. A nossa vida é uma vida feita de processos. Hoje, como ser humano, nessa realidade que nós vivemos, nós queremos tudo assim, instantâneo. Você manda uma mensagem, você já quer o quê? Que a pessoa responda. E você ainda fica chateado quando a pessoa não responde. Nós queremos, no nosso intuito, que a vida seja muito rápida. Mas nessa nossa intenção que as coisas aconteçam, acaba que nós vamos atropelando os processos, atropelando os passos. E os nossos passos não vão sendo firmados. Eu quero dizer para você nessa noite que a partir do momento que você entender que existe um período entre você semear e você colher, quando você entende que existe esse período que precisa ser respeitado na nossa vida, na sua vida, você vai caminhar numa vida mais tranquila. E numa vida onde você vai olhar para você e vai dizer: eu caminho passo a passo, passo a passo, respeitando todos os processos até chegar o momento da colheita. A partir do momento que a tua vida está toda ordenada, a tua vida ela está organizada, você saiu da confusão de tanto pensamento, de tanta coisa, será que vai dar certo, será que não vai dar, ai meu Deus, como é que eu faço? Quando você sai dessa desordem e começa a ordenar a sua vida, certamente você vai estar preparado para receber as bênçãos de Deus na sua vida. Agora, querido, se a sua vida está uma bagunça, se as coisas não estão tão claras, se a sua vida não está bem organizada e planejada, infelizmente, irmãos, infelizmente, por você pular muitos passos, muitos processos, pode ser que lá na frente, como consequência, infelizmente, você quebre a cara. Tudo porque você não soube respeitar esse espaço que é natural na nossa vida.
entre o semear e o colher. Eu quero compartilhar com vocês um primeiro princípio muito importante. Vai aparecer no telão um texto que está aí em Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha o que a palavra de Deus está nos orientando. Se eu for fiel com o pouco que está nas minhas mãos, o pouco, o próprio Deus vai me colocar onde? Sobre o muito. Se eu for fiel com aquilo que mesmo seja tão pouco da minha rotina no meu dia a dia, for fiel, eu cuidar, eu investir, o próprio Deus está dizendo que Ele vai colocar a gente sobre o muito. Trazendo para uma parte muito prática do nosso dia a dia, eu quero compartilhar com vocês. Vou citar o mesmo exemplo que eu falei de manhã. Supondo que alguns de nós aqui, ou uma pessoa, tem uma lojinha de qualquer coisa, certo? Aqui no bairro. E nessa lojinha você tem um funcionário, uma pessoa que trabalha para você. E sua loja está lá vendendo, todo dia ela é aberta direitinho e tudo. Só que você tem um sonho dentro de você. Você quer se tornar o Extra Supermercados. Você quer se tornar uma loja grande, um empreendimento grande com muitas filiais. Vendo o princípio da palavra de Deus, você tem que ser fiel no pouco, para que Deus te coloque sobre o muito. Lembra que eu falei que você tem um funcionário? Querido, se você que tem esse funcionário não está sabendo nem organizar para que ele tenha uma carteira assinada, você não sabe os passos que precisa dar para regularizar esse funcionário. Se você também não está sabendo como lidar com as finanças ali, do que entra no seu caixa bem direitinho, o que é que vai acontecer? Você acha que você vai estar preparado para ser um grande líder e empreendedor do Extra Supermercados? Não vai. Por quê? Porque você precisa saber lidar com o pouco que está nas suas mãos hoje, para que você chegue até a fase da colheita da grande coisa que você quer. Então entenda, é muito importante nós termos essa compreensão, que o pouco que está nas nossas mãos hoje, que esse emprego que você está, a forma como a família está, tudo que está nas suas mãos, tudo que faz parte da tua vida, você tem um sonho de melhorar muito, de avançar, de crescer, de querer fazer dar certo e de fazer a vida funcionar. Você tem esse sonho. Só que você precisa cuidar muito bem desse pouco que está hoje com você, para que você esteja muito bem preparado dentro desses passos, para que você possa colher. E a colheita vai ser grande. Quantos creem? Vai ser grande porque o próprio Deus fala para nós, se nós formos fiéis no pouco. Tem gente que fala assim: quando eu for o Extra Supermercado, eu vou melhorar, a vida vai dar certo. Só que biblicamente isso quebra o princípio. Eu preciso ser fiel no pouco. Eu preciso fazer movimentos certos agora, no meu dia a dia, para que eu alcance a colheita que eu tanto espero. Se os movimentos que eu fizer no meu dia a dia forem errados, eu não vou alcançar a grande colheita que eu tanto espero, infelizmente. Um outro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, e você vai ver aí no telão agora, eu vou ler com os irmãos, está em Marcos 4, do 26 ao 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Grava isso: o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de dia e de noite. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Ainda aqui, irmãos, eu vou fazer aqui com a minha mão, eu acho que vai dar para os irmãos entenderem. Vocês conseguem enxergar que existe um processo aqui? Que no primeiro passo aqui, o homem lança a semente na terra. É o primeiro passo. O segundo passo é o tempo que essa semente ela vai germinar naquele solo. Vai se desenvolver. E o terceiro passo, que é esse final aqui, é o momento da
colheita. É o momento onde você vai lá e resgatar de todo o seu trabalho árduo, você vai colher aquele fruto. Trazendo para uma parte prática para os nossos dias, como é que funciona? Você é o agricultor. Olha aí para esse agricultor que está do teu lado aí, ó. As mãos calejadas dele, a pele queimada do sol. Você é o agricultor. A semente é a sua vida. As sementes são os teus sonhos. A semente são os teus projetos. A semente é o teu ministério. A semente é o teu chamado. Você é o agricultor. As sementes é tudo aquilo que faz parte de todas as áreas da tua vida, que fazem parte da tua vida. Só que assim, queridos, nós como agricultores, nós vemos o início do processo e queremos que o final do processo aconteça. Qual é o início do processo? A gente vai lá e lança a semente. A gente investe no nosso sonho. Nós temos aquele sonho, aquela semente dentro de nós e nós queremos que ela aconteça. Nós temos a semente, nós lançamos a semente na terra. Nós vemos esse processo. E o outro processo que a gente vê é o processo da colheita, onde nós vamos lá com alegria colher tudo aquilo pelo qual nós semeamos, pelo qual nós investimos. Só, irmãos, que existe é aqui que você tem que prestar muita atenção. Existe uma etapa aqui que ela é muito perigosa. E se nós não estivermos atentos a ela, pode ser que a gente bote tudo a perder e não colha aquilo que a gente planejou. Primeira fase, qual é? Semear a semente, não é assim? Depois que você semeou, existe o processo todo de crescimento, o processo de espera, o processo de germinar aquela semente, de desenvolver. E existe o processo da colheita. A primeira fase, que é de semear, a gente sempre está muito empolgado. Vai dar certo. Esse ano eu começo a faculdade, Adri. Esse ano Deus vai abrir a porta de emprego para mim, não é assim? Nós ficamos animados com a primeira etapa. E também nós ficamos animados também com a parte da colheita, que é bênção. Eita, colhendo tudo aqui, desfrutando aqui, viajando, aproveitando tudo aquilo que eu tanto semeei, agora eu vou colher. Essas duas fases nós sempre entendemos. Só o que é pouco ensinado para nós, às vezes o mundo não ensina, é que entre o tempo de eu semear e da colheita existe um processo, existe um passo a passo. E eu preciso estar muito atento a esse processo aqui no meio, ó. É nesse processo aqui que é tão perigoso que muita gente que estava querendo ali como semente, a semente dela era: o meu casamento vai ser muito feliz. Só que durante esse processo aqui, em vez dela regar o seu casamento com atenção, com alegria, com zelo, ela foi regando sendo áspera, ela foi regando sendo dura, ela foi regando dizendo não querendo ajudar em casa. Ela vai colher um casamento feliz? Não vai. Ela começou bem, a semente dela era muito real, um casamento feliz. Mas durante esse processo aqui, ó, ela não foi dando passos certos, movimentos certos, até chegar o dia da colheita, que é um casamento feliz. Outro caso que é muito comum é um jovem que tem dentro do coração dele o interesse de fazer uma faculdade. Aí ele pega a semente dele, o que é? A faculdade. Eu vou entrar em medicina esse ano, lá em Cuba. Vixe. Ele começa muito empolgado. Então ele começou a faculdade dele, é a semente dele, é o sonho dele. Mas durante o processo, até chegar à colheita da formação, da conclusão, de receber o certificado, de ter ali aprovado, ele não estudou, ele não vigiou, ele não teve realmente movimentos certos durante todo o processo. Ele não respeitou os passos para chegar na grande colheita, que é o quê? Receber o certificado lá em Cuba, que é realmente ter aquela grande vitória. A semente estava muito viva. A colheita também dentro do nosso coração sempre é muito viva. Nós sabemos o que nós queremos como resultado, mas nós precisamos, irmãos, nós aqui, eu e você, nos atentarmos para esse processo aqui no meio. Se os nossos movimentos forem errados, não forem movimentos corretos, infelizmente, nós iremos apenas vibrar com as sementes, mas nós não teremos
a colheita. Quantos estão entendendo? Dá um glória a Deus. É interessante, irmãos, porque a gente consegue enxergar a semeadura, os nossos sonhos. A gente também já consegue enxergar a colheita, o que vai vir com esse sonho. Só que nós muitas vezes não conseguimos enxergar o cronograma de tempo de Deus entre o semear e o colher. Não é verdade? Muitas vezes a nossa agenda ela não está referente ao tempo igual a de Deus. E a gente começa a desanimar, a desistir, a abrir mão, achar que esse sonho aqui não vai dar certo, não vai funcionar. Por quê? Porque nós começamos motivados. A gente precisa ter agora o discernimento desse período aqui para então colher. É esse momento aqui da nossa jornada que nós precisamos entender. É esse momento da nossa jornada aqui que nós precisamos ter discernimento e fazer com que os nossos passos não sejam guiados pelas emoções, não sejam guiados pelas circunstâncias ruins, mas sejam guiados pelo propósito, pelo destino, aonde eu vou chegar. Semear, nós semeamos. Colher, nós iremos colher. Mas esse espaço aqui nós precisamos aprender hoje. Como que o nosso coração tem que ficar. Tem um pastor americano que ele compartilhou uma vez em um vídeo que eu assisti, que ele fala o seguinte: todo dia quando ele acorda pela manhã, ele tem uma agenda do dia dele de coisas para ser feita, muita coisa. E ele tem um assistente na igreja dele. E esse assistente todos os dias pela manhã senta com ele e busca entender toda a agenda daquele pastor, para saber qual é o momento que ele vai precisar do carro, qual é o momento que o pastor vai precisar resolver alguma coisa pessoal, qual é o momento que aquele pastor vai resolver alguma coisa muito espiritual, que ele precisa convocar a equipe de intercessão. Ou seja, todo o cronograma daquele pastor, aquele assistente, ele busca entender, ele busca compreender. Para quê? Para que o dia daquele pastor e o dia dele como assistente seja um dia tranquilo. Seja um dia de muitas resoluções. O que é que eu aprendo com isso? O nosso pastor é Deus, nosso grande pastor. E Ele já tem uma agenda escrita para nós daquele dia, do nosso dia a dia. O que nós precisamos como filhos desse grande Deus é buscar a Ele e entender: Senhor, quais são os passos que eu preciso dar no meu dia a dia. Dar no dia de hoje. Eu não quero fazer um movimento errado. Eu não quero fazer um movimento que não vai te agradar ou que vai trazer prejuízo para mim e para a minha família. Nós precisamos discernir o que é que Deus tem para nós naquele dia. Quanto mais alinhados nós estivermos com a palavra de Deus, mais firmados nós vamos estar nos nossos passos. E certamente a colheita vai ser grande. A colheita vai ser linda. Querido, essa fase que eu compartilhei com vocês, só tomar um gole d'água aqui. Vocês estão compreendendo até aqui? Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Eu quero investir ainda, falar com você sobre essa fase aqui do meio, entre o semear e o colher. Eu quero mostrar com um exemplo aqui, de uma pessoa que não soube perseverar nesse período aqui, e fez com que ela não alcançasse a colheita. Vamos supor, que uma pessoa, ela decidiu fazer a faculdade dela, toda empolgada, toda animada, feliz da vida. Era o curso que ela tanto queria. Ela começou aqui, era a semente dela. E ela tinha um propósito de colher o quê? A minha colheita vai ser que o meu currículo vai estar melhor. Eu vou estar com agora um curso com muito conhecimento na minha mente com esse curso. Estudei muito para isso. Eu vou estar agora preparado para lutar no mercado de trabalho e concorrer às melhores vagas da cidade, porque o meu currículo agora vai estar bombando. Tudo porque eu decidi começar a minha faculdade. A colheita está muito clara. E eu conseguindo agora esse emprego aqui que vai bombar, que vai dar certo, eu vou ter mais recursos financeiros para investir na minha família, para fazer umas viagens, para comprar alguns itens de entretenimento para o meu dia a dia.
Só que no meio do percurso, essa mesma pessoa, por algum motivo, por alguma situação, por alguma razão, a vida ficou desordenada, ficou sem o processo do passo a passo. Ela não soube discernir o que precisava fazer em alguns momentos, e ela foi lá e trancou a faculdade. É nesse período aqui, queridos, que é muito perigoso, que a gente vai tomando muita decisão, e é nesse período aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente arranca a semente do solo. A gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque geralmente a gente usa a seguinte frase: né, Adri? Não sei se você já ouviu isso. Mas depois eu começo de novo. Querido, a gente tem que aprender como seres humanos e filhos de Deus a começar e a terminar. A gente tem que começar a ter aquele prazer de desfrutar da colheita aqui, ó. Parece que a gente vai se cansando aqui nos processos, a vida vai ficando desordenada. E parece que vai ficando tão distante a colheita. É nesse período aqui que nós precisamos aprender. É nesse período aqui que nós precisamos avançar. Ter muito discernimento, para que a gente não perca a grande colheita que Deus tem para nós. Se nós temos a semente, se nós temos o sonho, se é algo que é importante para mim e para você, nós precisamos semear, caminhar passo a passo, fazendo os movimentos certos. E nós teremos a colheita. Eu quero compartilhar com vocês agora o que fazer nesse período aqui, ó. O que fazer? Já que semear todo mundo já sabe que precisa fazer, que colher todo mundo sabe que vai colher um dia, o que eu tenho que fazer nesse período aqui? Primeiro ponto, capacitação. Repita comigo, capacitação. Irmãos, eu estou quase um expert em semente. Estudei tanto, irmão, sobre semente. Se quiser fazer um mini livro, um mini book, eu consigo. A semente, queridos, na fase do solo, quando se coloca ela no solo, dentro dela, ela já tem a provisão que ela precisa para se manter como semente. Só que ela não consegue se desenvolver e crescer como semente, porque ela não tem raízes para sugar ali os nutrientes da terra. Ela precisa de uma ação externa do agricultor, ou de alguém que possa regar essa semente, para que ela possa morrer e a partir daí ela se desenvolver. Mais ou menos assim, irmãos. A semente, para que ela alcance, ela seja tudo aquilo que ela precisa ser, o destino dela, ela precisa de ações externas. O que é isso? Eu e você precisamos fazer algo referente ao nosso sonho. Não adianta só você nessa fase aqui, entre semear e colher, ficar só empolgado. Você precisa fazer algum tipo de movimento no teu dia a dia para você ter muita capacitação, você ter muito conhecimento e estar preparado para a próxima fase. Quando a gente fala sobre capacitação, muitas vezes as pessoas pensam assim: tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer um curso tecnológico. Nem sempre, queridos, é sobre isso. É sobre você ter conhecimento. Se você tem algo que é tão valioso na sua vida que é aquela semente, você precisa investir. Você precisa dar uma ação externa sobre a sua semente, para que ela se desenvolva. E isso pode ser experiências no trabalho que você tem hoje, onde você vai galgar muito conhecimento ali. Pode ser no seu dia a dia com pessoas através de leituras de livro, vídeos no YouTube e até mesmo a faculdade, a graduação. Só que muitas pessoas acham muito distante a questão de começar a faculdade, voltar a estudar. Quando eu falo capacitação, abra a sua mente, para você entender que é o quê? É você ter o conhecimento, para que você possa investir na sua semente. É nesse momento aqui, que eu quero explicar para vocês uma experiência pessoal minha, um testemunho meu. Quantos aqui, irmãos, trabalham com algo que não gostam? Tipo assim, a pessoa gosta de medicina, mas trabalha como pedreiro, por exemplo. Quem aqui? Você trabalha com algo que você não gosta? Se só uma pessoa, todo mundo é feliz aqui. Ô glória, bênção de Deus então. Igreja preparada, glória a Deus. Mas queridos, hoje, na etapa de vida que eu estou, com 28 anos, eu trabalho com algo que eu gosto. Eu consegui casar a ideia daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo e sei fazer muito bem com o meu trabalho, graças a Deus. Só que nem sempre foi assim. O meu primeiro emprego, queridos, foi na Riachuelo do Centro, no final de ano, dobrando roupa.
Você imagina a loucura, queridos. Acho que você não entendeu. Riachuelo do centro, dobrando roupa lá no provador. Eu cuidava daquele tipo de pessoa que sou eu e você, que levamos 10 roupas e saímos só com uma. Só que eu quero que você imagine, Adri, que era Riachuelo do centro. As pilhas, o balcão era desse tamanho, eu acho que era um pouquinho baixinho, não me lembro. As roupas vinham como as águas cobrem um mar, assim, ó, de roupa. Só que ali na Riachuelo eu aprendi, com meu primeiro emprego, a ter responsabilidade. Eu aprendi que eu não poderia falhar, porque outras pessoas dependiam do meu trabalho. Eu aprendi a dobrar roupa. Eu aprendi a engomar com aqueles bichinhos que faz assim, ó. Eu aprendi a resolver problemas. Foi meu primeiro emprego, só foi 15 dias. Porque era final de ano, irmãos. Aquele emprego final de ano, que a pessoa vai e volta, né? Não fiquei. Eu acho que Deus teve um pouquinho de, misericórdia também. Mas aprendi muito, queridos. O meu segundo emprego, eu fui contratado para participar de um final de semana numa empresa onde tinha que implantar a filial da Petrobras aqui no Ceará. Eu tinha 18 anos. Então eles só queriam uma pessoa para digitar números no Excel da Unimed. Existe aquele pessoal que vai para as plataformas e tinha que ajustar o plano de saúde deles. Irmãos, eu passei o sábado e o domingo digitando. Os meus dedos calejados, irmão. E eu não errava e tinha que voltar tudo, que eu não sabia nem onde é que eu estava. Eu não sabia mexer com o Excel direito. Mas naquela oportunidade de emprego, eu tirei algo de bom. Era o meu chamado aquilo ali? Era o que eu queria fazer? Não era, mas era o que tinha para hoje, naquela época. Eu aprendi a mexer muito bem no Excel. Quando foi com alguns meses depois, eu comecei a trabalhar na finada Lojas Esplanadas, vocês lembram? E lá, queridos, eu trabalhei no setor de crédito. Naquele setor onde o pessoal chega com raiva e joga a fatura na sua cara, assim, ó. O seguro de R$ 2,89 aqui nessa fatura, que eu não pedi esse seguro. E não sei o quê, e não sei o quê. Eu passei 2 anos trabalhando lá. E nesses 2 anos, fui promovido a ser líder do setor lá também, isso eu tinha uns 20 anos. E eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a ser mais calmo, a ser menos estressado. Eu aprendi a cuidar bem dos negócios dos outros. Eu aprendi planejamento financeiro. Ou seja, daquela experiência de trabalho, eu fui tão fiel no pouco que eu tirei, proveito dela. E de lá, eu vim trabalhar aqui na igreja, trabalhei durante um tempo como integral, e aqui na igreja eu liderava pessoas, liderava célula, organizava eventos pequenos, eventos grandes. Você vai já entender porque eu estou falando tudo isso. E aqui na igreja eu passei um bom tempo, lidando com eventos, organizando tudo, estruturando, servindo aqui na igreja, limpando aqui a igreja, fazendo um monte de coisa com a galera que estava comigo. Mas eu que trabalhava mesmo sendo integral. Passou o período que eu trabalhei aqui na igreja, fui contratado para trabalhar numa empresa, irmãos. Olha a função. Eu trabalhava com peças. Irmão, tem nada a ver comigo. Quem me conhece sabe que eu não sei nem rodar uma chave de fenda. Fui trabalhar numa empresa chamada Veltex. E na Veltex, irmão, eu tinha que saber o que era uma câmera PTZ, uma lente não sei o quê, e um cabo não sei o quê. E eu tinha que enviar esses materiais para o Norte e Nordeste. Tinha que enviar material para chegar lá nos índios, porque tinha um cabo da Oi lá e tinha que filmar esse cabo, se os índios não estavam comendo o cabo, ou se alguma coisa estava acontecendo. Roubando, porque acontecia. De roubar o cabo, das abelhas comerem um cabo. É sério. Eu trabalhei com isso, queridos. Então, eu tive que trabalhar com processos, aprendendo a mexer em material, organização de estoque, organização do tempo, lidando com coisas que eu não gostava, mas eu fui fiel naquela etapa da minha vida. Por quê? Porque eu sei que dali eu tinha um destino. Em algum canto eu iria chegar. E eu vou dizer para vocês. Eu tenho um sonho, queridos, desde os meus 22 anos, que é o quê? Mais ou menos isso. Eu tenho hoje 28 anos. Eu quero que com 30 anos de idade, as empresas de marketing, eu faço publicidade e marketing, as empresas de marketing, elas briguem pelo meu nome. Eu não falo isso por orgulho, eu estou falando no sentido assim, eu estou trabalhando numa empresa, aí de repente, eles sabem que eu estou na empresa tal e eles falam lá, vamos tirar ele dessa empresa, nós precisamos dele aqui, nós vamos subir o salário dele. Eu quero chegar nesse nível. Hoje eu tenho 28 anos, eu ainda tenho mais 2 anos. Só que assim, queridos, eu fui trabalhando em vários empregos que não tinha sentido aparente,
para o meu destino, que era trabalhar com marketing. Só que chegou um determinado momento, enquanto eu estava trabalhando na Veotex, que apareceu uma vaga para assistente de marketing. Irmãos, eu mandei o currículo. Sabe quando você manda, declara logo, olha, não tinha muita fé também não, querido. Você declara logo, acho que não vai dar certo. Só que de repente eu recebi a ligação, vem para a seleção. Aí eu, vou para a seleção, uhul. Quando eu chego na seleção, tinha eu e mais 12 pessoas. Eu era bem o quinto ou sexto ali do círculo. E o pessoal começou a falar, porque eu já estudei em Portugal e eu sei não sei o que de marketing. Porque eu sei, eu faço consultoria de marketing. Aí a outra mulher lá, eu tenho 10 anos trabalhando numa empresa de marketing. Irmãos, eu comecei a murchar. Eu comecei a olhar para mim e falar, perdi meu tempo. As horas que eu tinha dentro, na outra empresa, eu estou gastando com essa seleção que não vai para canto nenhum. Só que eu derrotei as 12 pessoas. Eu venci e a vaga foi minha. Sabe por quê? Porque a vaga era para quê? Precisava de alguém que enviasse materiais de marketing para todo o Brasil e eu sabia fazer isso. A vaga era para uma pessoa processual que soubesse entender de todos os processos de prazo. A vaga era para uma pessoa que soubesse organizar eventos. E a vaga era para uma pessoa, olha, tudo isso dentro de uma vaga, irmão. E a vaga também era para uma pessoa que soubesse lidar com gente. Eu tinha trabalhado aqui na igreja. Lidar com gente, meu irmão, eu acho que eu sei. Estou aprendendo muito ainda. O que eu quero mostrar para vocês, a capacitação não é só a questão de você fazer a faculdade. Abre sua mente. Se você tem um destino muito claro para você, eu quero ser um gerente da TIM. Você decidiu isso? Você precisa passar pelas etapas. Não é você ficar feliz aqui, eu quero ser gerente da TIM. Já vou colher. Irmão, isso não existe. Os passos têm que ser ordenados, os movimentos têm que acontecer corretos, para que você alcance o seu destino. E eu creio que já eu vou alcançar o meu, irmãos. Eu quero que o meu telefone, em vez de ter ligação de São Paulo, ligação não sei da onde, da China, me ligando aí que eu não sei nem o que é às vezes, o meu telefone seja de pessoas ligando para mim dizendo, tá fazendo o quê? Tá trabalhando aonde? Vem para cá. Não, mas eu não sei, vem para cá, a gente dobra teu salário. Eita Deus. Por que, querido, eu quero essa colheita? Porque com essa colheita eu vou ter mais recursos financeiros para investir na minha família. Eu vou ter mais recursos financeiros para investir na casa de Deus. Eu vou poder fazer outros sonhos dar certo. A minha semente está muito clara. A colheita também está muito clara. Agora eu estou trilhando esse passo a passo aqui. E às vezes é difícil. E nós precisamos saber lidar com eles. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus. Então, meu irmão, começa a investir na tua capacitação. Começa a investir. Não espera que os outros façam por você aquilo que é você tem que fazer. Você é o agricultor. A semente é sua. Ânimo, meu irmão. Ânimo. Organize-se. Faça o passo a passo dentro desse processo. E o primeiro passo é o quê? Capacitação. O segundo passo se chama perseverança. Diga comigo, perseverança. Nessa parte da perseverança, eu quero compartilhar com vocês algo que eu acredito que exista. Eu já vi isso acontecendo na minha vida e na vida de muitas pessoas. Há momentos na nossa vida que a gente tem que perseverar mesmo, né? Que a gente não vai desistir, está dando tudo errado, mas eu vou continuar. Mas eu sei também que há momentos na nossa vida que é um momento de descanso. Porque enquanto a gente descansa, Deus trabalha por nós. Tem um versículo sobre isso. Não é assim? Então existe um estágio na nossa fé que pode ser que você não vá guerrear tantas lutas. O que você vai precisar fazer é manter a sua vida em ordem. Você não sair da bênção de Deus. Você não sair da casa do Senhor. Você não desistir dos caminhos do Senhor. Você permanecer protegido debaixo da bênção de Deus. É nessa fase da perseverança, meu irmão, que eu quero te convidar a quando você já estiver se capacitando muito e está vendo que é o momento de perseverar, você não desistir. Tem uma frase que é diabólica, que falam assim, parece que quando eu entrei na igreja a minha vida piorou. Já ouviram essa frase? Irmãos, é diabólica essa frase. Porque você vindo para cá, você não piora. Aqui você vai aprender muitos princípios para ter uma vida de sucesso, para ter a vida abundante até a volta de Jesus.
E quando Jesus voltar, a vida abundante vai ser N vezes mais do que aqui. Então, nessa fase do perseverar, eu quero convidar os irmãos a não desistir do sonho, a não abrir mão do projeto, a você ir até o fim. Você vai ter razões, você vai ter motivos, as suas emoções vão dizer para você: desista, abra mão, não vale mais a pena. Mas você não estava empolgado no início? Você não sabe onde você vai chegar com uma colheita? Então não desista, persevera. Nessa fase, queridos, organiza a casa. Nessa fase, organiza os pensamentos, organiza a tua mente, busca ter discernimento, como Davi teve a vida toda. Na maioria dos momentos ele teve. Olha, querido, o que fala em Salmos do 1 ao 3. Salmos 1, do 1 ao 3. No telão, por favor. Na versão A Mensagem. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos debochados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras de dia e de noite. Você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre crescendo. No resumo desse texto, o que é que ele quer dizer para nós? Se você que está aqui, que ama a Deus, você continuar mantendo a sua vida passo a passo, a sua vida organizada, a sua vida obedecendo a palavra de Deus de dia e de noite, a Bíblia está dizendo o seguinte, que a sua vida é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. As suas folhas nunca vão murchar e os seus frutos sempre vão florescer. Se a sua vida, querido, por muitos momentos passa por muito altos e baixos, momentos você está feliz, momentos você está triste, alguma coisa está acontecendo que no passo a passo você não está cumprindo. Porque aquele que obedece à palavra de Deus, a Bíblia deixa muito clara que você vai florescer. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. Então, querido, se as coisas estão difíceis, se não está acontecendo como você imaginava, se você está olhando para a situação e achando muito difícil, para discernir. Não toma nenhuma decisão agora, para discernir. Aonde que eu estou errando? Quais são os movimentos que eu estou fazendo com a minha vida? Porque eu preciso organizar a casa, eu preciso fazer o passo a passo conforme a palavra de Deus. E eu posso ter a plena convicção que eu vou colher, que eu vou florescer. Muitos existem porque são pessoas ruins? Não, é porque faltou discernir no momento que precisava. É só isso. Persevere entre o tempo de semear e de colher. Não desista. Ainda nesse ponto sobre perseverar, nessa questão do tempo das coisas, que nada acontece assim. Se você olhar para a palavra de Deus, o próprio Jesus só começou o ministério dele com quantos anos? Com 30 anos. O povo que saiu do Egito só alcançou a terra prometida com quantos anos? 40 anos depois. Ana, quando foi prometida a ela um filho, ela teve que esperar o tempo da gestação para ter o filho, para ter a colheita do filho. A semente era o filho. Ela esperou o tempo das coisas e teve o filho. Davi, ele foi ungido e escolhido por Deus como rei quando criança, mas ele só assumiu o trono muitos anos depois. As coisas não acontecem quando a gente quer. Nós precisamos semear, nós precisamos fazer o passo a passo durante esse tempo aqui, ó. E pode ter a certeza que um dia você vai colher. Você vai colher. Queridos, ainda dentro desse ponto, você precisa acreditar que o seu sonho, que o teu propósito, ele é real, mesmo quando o processo todo, ele parece ser invisível. Aquele seu sonho, aquela sua intenção, aquilo que você tanto quer para a sua família, aquilo que você quer tanto para você, você precisa ainda enxergar que é real, mesmo que você não enxergue o processo. Pode ser que você não enxergue mais a semente, porque ela está no solo, mas Deus vê tudo, e Ele está olhando a semente.
Ele sabe o que pulsa no teu coração como sonho. E Ele também sabe que Ele vai te direcionar. E é você que tem que dar os passos, os movimentos certos. Então não desiste do teu sonho. Olha para o seu irmão e abre um sorriso para ele. E fala: meu irmão, não desista dos teus sonhos. Perseverar é a chave. Olha para outro irmão e diga para ele: perseverar é a chave. Amém? Glória a Deus, irmãos. E o último ponto para nós encerrarmos se chama oração. Sabe o que é que eu gosto da nossa igreja, queridos? É porque no dia que a gente for aos céus, no dia que a gente estiver sendo julgado, certamente nós não teremos argumentos para falar para Deus ou para Jesus no julgamento que nós não aprendemos sobre algum tema. Porque durante todo o ano a gente percebe que os pastores trazem séries para nós, não é assim? Todos os meses os nossos pastores estão com muitas séries para nós, séries de mensagens. Só que tem algo, irmãos, que não precisa de uma série. Tem algo que eu acredito que eu e você, nós precisamos aprender. É sobre oração. Quer ver? Quantos aqui já fizeram a sua folha dos sonhos? Seu projeto de vida? Muitos aqui já fizeram. Se você ainda não fez, faça. Pegue uma folha, não precisa ser aquela mesma. Faça os teus projetos ali e traga amanhã à noite. Só que assim, muitas vezes a gente aprende muito rápido algumas coisas que são temporais. A série de final de ano ensina sobre planejar os seus sonhos. O pastor ensina final de ano. Só que sobre oração, a gente não faz. E oração é falar com Deus. Oração é você conversar com o seu Deus. Oração é você investir tempo em alguém que é tão precioso para você. Eu acredito que sobre oração, nós precisamos ver agora na Bíblia alguns versículos que eu vou tentar encorajar você a orar. E eu queria que a gente visse agora. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mateus 21:22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Salmos 4:3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Isaías 65:24. Antes de clamarem, eu responderei. Olha isso, gente. Antes de você clamar, o Senhor já sabe o que está na sua mente e no seu coração. Ele sonda. Olha isso. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha que bênção, irmão, sobre a questão da oração. Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Se é para aplaudir, aplaude mais forte. Glória a Deus. Irmãos, parece algo egoísta que fica só pedindo as coisas a Deus em tantos versículos, mas não é. É um passo que Deus está te dizendo, você tem que se capacitar, você tem que perseverar, e o próximo passo você tem que orar. O movimento certo que você tem que fazer não é reclamar, vida, ó céus, ó azar. O movimento certo é oração. Irmãos, eu estou na igreja desde criança, e eu sei o desafio que é nós termos um dia a dia de oração. Eu sei, eu estou aqui com vocês, não sou melhor do que vocês. Eu sei, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai colocando no nosso dia a dia outras coisas que são boas, e a gente vai deixando para lá a oração. Muitas vezes você fala, eu não tenho tempo para nada.
mas de repente você consegue um tempo para começar a fazer academia, você consegue um tempo para fazer um racha, você consegue tempo para fazer um curso. A questão não é falta de tempo, a questão é que nós precisamos fazer um movimento certo, que é começar a orar. É tão claro, queridos, como nós precisamos aprender a orar, que quando o pastor faz um momento aqui na frente e chama, venham para cá e comece a orar e falar dos teus sonhos, muitas pessoas ficam só assim, ó, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas fecham a boca e não falam nada, porque nós não sabemos orar, nós não nos expressamos em oração. E muitas vezes nós estamos aqui em mãos erguidas, louvando e adorando. E Senhor, porque há anos eu estou clamando por isso. Você está clamando por isso mesmo? Você está orando de fato por isso? Outra coisa que me preocupa é quando um jovem chega para mim e fala, estou orando para saber se é de Deus. De fato você está orando? Passei 3 meses orando. Realmente orou os 3 meses? Pensa, né? Não, queridos. Eu estou falando alguma mentira? Acho que não. Nós precisamos discernir esse movimento, o movimento certo de nós orarmos. Eu não estou dizendo que você não ora, tá? Por favor, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que você não é uma mulher e homem de oração. Por favor, não é isso. Mas eu quero te encorajar com esses versículos, que se de fato você parar para orar sobre os teus sonhos, aquilo que você pedir, se cumpre. Você vai ter que investir muito no seu sonho. Eu sei que você vai ter que investir. Não cai do céu. Mas nós sabemos que nesse período aqui, ó, não é sobre se angustiar. O período entre semear e colher, você se capacita, você persevera e você ora. Um agricultor, querido, quando ele precisa de chuva no sertão, não sei se vocês já viram esses filmes, que o cara pula quando começa a chover, a família toda fica feliz. Já viram esses filmes que tem? Quando um agricultor ele precisa de chuva e a chuva vem, ele celebra. As águas do trono de Deus estão disponíveis para a tua vida. Você precisa pedir essa chuva. E a gente sabe que durante o momento de plantação, de semente, de desenvolvimento, a gente precisa do sol também. O sol ele aquece. O sol ele participa de vários processos ali no desenvolvimento daquela semente. O sol da justiça já está no alto céus para a nossa vida. É esse sol da justiça que vai aquecer novamente o teu coração quando você não quiser mais investir no teu sonho. É o sol da justiça que vai renovar as tuas forças. Está na hora, queridos, de nós não seguirmos apenas um direcionamento de um homem, mas seguirmos de fato aquilo que está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala que tudo isso já está disponível para nós. Eu quero convidar você, nessa noite, a você ficar de pé. Você que está aqui é um homem e uma mulher de Deus. Existe uma mentira por aí dizendo que você não é um homem de Deus ou não é uma mulher de Deus. Entenda algo, que a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida pertence a Ele. Então você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. E se você é um homem ou mulher de Deus, você tem livre acesso ao Pai. Aleluia. Eu queria pedir que diminuísse as luzes. Diminui as luzes nesse momento. Nós vamos começar, querido, agora a cantar ao Senhor. E você que sente uma necessidade de ser renovado, ou uma necessidade de clamar, de orar muito sobre os teus sonhos, de orar sobre a tua família, orar sobre as tuas sementes, você vai vir para cá, vai se ajoelhar, vai ficar em pé aqui, mas você não vai ficar no seu lugar. Se você quer orar, vem para cá, querido. Vem para cá, vem para cá.